Que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre você que ama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao meu e também pode ser o seu canal DNA Bíblico. Desde já eu peço que você deixe seu triplo C, curta, comente e compartilhe. Você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Semana passada demos início ao falar sobre a Reforma Protestante, 508 anos de Reforma Protestante e a sua importância hoje nos dias atuais. E hoje estaremos dando início aos 5 solas, falando sobre sola Scriptura, ou somente as Escrituras. Eu convido você a ficar conosco até o fim, que vamos estar mergulhando nessa doutrina maravilhosa e extremamente importante para todo cristão e para a igreja em geral. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. Durante o século XVI, a Reforma Protestante ecoou como um poderoso chamado de volta às Escrituras. Enquanto a Igreja medieval havia se distanciado da verdade, misturando tradições com a revelação divina, Deus levantou homens como Lutero, como Calvino e outros que reafirmaram uma verdade esquecida. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Sola Scriptura, ou somente as Escrituras. Essa declaração foi o coração pulsar da Reforma Protestante. Ao declarar somente as Escrituras, queremos deixar claro que não negamos a importância da tradição, dos concílios e dos dogmas. No entanto, cada uma dessas coisas deve ser guiadas e julgadas de acordo com a palavra de Deus. Por isso nos juntamos a Paulo naquilo que ele escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Com isso, eu quero destacar 3 atributos da Bíblia Sagrada. O primeiro atributo é a sua autoridade suprema. Somente as Escrituras. Essa declaração quer enfatizar a sua autoridade suprema e final sobre toda a história da humanidade. Nem Papa, nem concílios, nem tradição humana pode sobrepor aquilo que Deus falou. Quando Martinho Lutero foi levado na Dieta de Worms em 1521, ele com ousadia declarou: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eita cabra macho e corajoso! A sua vida em perigo, ele sendo impulsionado a negar tudo aquilo que ele tinha ensinado e ali, diante dos homens, mas acima de tudo diante de Deus, ele não abriu mão da sua convicção que as Escrituras Sagradas estão acima de todo concílio, tradição e papa. A declaração de Lutero resume a Reforma Protestante. A Bíblia Sagrada está acima de toda a tradição humana. Isso porque ela expressa não somente o caráter de Deus, mas também a vontade de Deus. Veja o que Jesus diz no capítulo 17 de João, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O segundo atributo que eu quero destacar das Sagradas Escrituras é a sua suficiência. A Bíblia Sagrada não é somente autoridade final, ela é plenamente suficiente para nos guiar em tudo que diz respeito a uma vida piedosa e uma vida que agrade a Deus. Não precisamos de novas revelações, visões ou tradições humanas que se opõem à palavra de Deus. Tudo o que é necessário para a salvação, santificação e serviço cristão está plenamente revelado nas Sagradas Escrituras. Veja o que o salmista diz no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nos dias atuais, em meio a tantas vozes, doutrinas modernas e espiritualidades subjetivas, a igreja precisa reafirmar essa verdade: somente as Escrituras. A Bíblia Sagrada é totalmente suficiente. Cristo fala por meio dela, nada quem, nada além, somente as Escrituras. E o seu terceiro atributo que eu quero apresentar é a sua necessidade. Não há como ser verdadeiramente um cristão, um seguidor de Cristo divorciado das Sagradas Escrituras.
Sem a Bíblia, a igreja perde o norte. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não é somente autoritativa, suficiente, mas também ela é alimento para a nossa alma. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela também é o mapa pelo qual nós devemos andar segundo a vontade de Deus. Ela é também a espada do Espírito pelo qual usamos para lutar pela verdade. Todo cristão deve amar a Bíblia, todo cristão deve ansiar por viver uma vida que se paute nela. Uma das passagens que mais declaro, mais nos ensinam e nos exortam a amar a palavra de Deus é o Salmo 119. Eu sempre digo que o Salmo 119 é uma declaração de amor à palavra de Deus. Veja que esse salmista escreve no Salmo 119, versículo 97, que diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A igreja que não prega, não vive e não confia na Bíblia, inevitavelmente cai no erro da idolatria. O cristão que não se alimenta das Sagradas Escrituras se torna vulnerável não somente à voz do mundo, mas também ao engano do seu coração. A Bíblia Sagrada é realmente necessária na vida de todo aquele que se diz cristão. Se aquela pessoa vive sua vida e não pauta sua vida nas Sagradas Escrituras, está correndo o risco de se distanciar de Deus. O salmista do Salmo 119 sabia muito bem disso. Por isso que ele escreveu lá no versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Historicamente, foi o abandono da palavra de Deus que mergulhou a igreja medieval em trevas. Hoje, apesar da grande disposição que temos a Bíblia Sagrada, podemos encontrar ela em bancas de revistas, em livrarias, na internet, em vários lugares. Mas também podemos dizer que nunca houve um tempo em que muitos cristãos se tornaram ignorantes a respeito das doutrinas fundamentais encontradas nas Sagradas Escrituras. Por isso, a declaração somente as Escrituras não é somente um lema histórico, mas uma real necessidade para a igreja no modo espiritual e pastoral. Por isso dizemos que a reforma protestante não foi algo que ficou no século XVI, mas é algo contínuo que acontece todas as vezes que um cristão retorna a amar, se dedicar e a viver pautado na palavra de Deus. Deus nos convoca a uma fé ancorada nas Escrituras, não nas emoções, mas sim baseadas em Cristo revelado na sua palavra. Como os reformadores do passado, somos hoje convidados a dizer: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Veja o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 25 de sua carta. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deus não quer que os seus filhos sejam somente teóricos da palavra, mas quer que eles sejam praticantes, quer que eles pautem a sua vida na sua palavra. Por isso, o que devemos tirar de lição diante de tudo que falamos hoje é: será que eu tenho meditado como convém na palavra de Deus? Diante das situações que exigem as minhas escolhas e decisões, será que eu tenho me lembrado de buscar a orientação de Deus na sua palavra? Será que eu tenho alimentado a minha alma com a sua palavra? Se não, eu quero convidar você a partir de hoje a separar um tempo para meditar, para ler, para alimentar a sua alma com o pão do céu. Antes disso, ore. Peça que o Espírito Santo ilumine a sua mente e lhe fale no fundo do seu coração através das Sagradas Escrituras. Permita que a palavra de Deus fale, corrija e transforme você. Porque aonde a palavra de Deus é lida, amada e cumprida, Cristo reina e a reforma continua no coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esse pequeno estudo venha levar você a priorizar a Bíblia, a palavra de Deus. E não se esqueça, somente as Escrituras. Fique na paz de Cristo.